bem-vindas a todos a esta última sessão do ciclo Diversidade, Diversidade Cultural, Desenvolvimento e Direitos Humanos, e muito em particular cumprimentar a professora Daniela, que nos traz hoje um tema tão importante como entre a teoria e a prática, desafios contemporâneos à concretização dos direitos humanos. Professora Daniela Nascimento, eu agradeço-lhe profundamente ter estar connosco, ter estado connosco também na entrevista que foi publicada no jornal, na Diário de Notícias, quer digital, quer físico, e também dar-nos o privilégio de estar connosco hoje aqui para que todos os que quiseram passar este resto de tarde ouvindo falar sobre este tema tão atual, tão necessário, para que continuemos a aprender e a perceber, afinal, até qual é a nossa missão no contexto de tudo aquilo que se vai passando pelo mundo. De maneira que, mais uma vez agradecendo à professora Daniela, à professora Maria Manuela Tavares Ribeiro e à professora Maria de Jesus, que nos permitiu, ou pelo menos que me permitiu a mim, ter tido este elenco de professores, de conferencistas neste ciclo, que seguramente foi muito curto, mas que também, porventura, lá voltaremos quando o calendário nos permitir. E, por outro lado, também, e finalmente, agradecer ao Diário de Notícias, que tem estado connosco, quer na divulgação das conferências, quer na publicação das entrevistas aos nossos professores, o que nos permite manter, digamos assim, a memória e o saber ali plasmado nas entrevistas, apesar de serem, como obviamente são, curtas, porque os jornais não podem despender assim muitas páginas com estas entrevistas. E, portanto, mais uma vez, muito obrigada, e também obrigada a todos os que têm estado connosco neste desafio, que é continuar a atividade do Instituto de Altos Estudos, proporcionando, é o nosso objetivo pelo menos, proporcionando uma maior literacia em todos aqueles que quiserem, através deste conhecimento que os nossos maiores, os nossos professores e investigadores nos trazem tão generosamente. Muito obrigada a todos, e então eu passava a palavra à professora Maria de Jesus, que fará a apresentação da professora Daniela Nascimento. Se faz favor. Com certeza, senhora professora, muito obrigada. É com muito gosto. Saúdo novamente a professora Maria Salomé, a professora Maria Manuela, a nossa conferencista e todos os presentes. Um beijinho para a professora Patrícia, que já foi nossa conferencista, que também nos falou de direitos e práticas, não é verdade? Vou então fazer uma breve apresentação da professora Daniela Nascimento, nesta sexta e última conferência deste ciclo, Diversidade Cultural e Direitos Humanos. Portanto, tenho aqui uma breve nota biográfica que vou ler. A professora Daniela Nascimento é doutorada em Política Internacional e Resolução de Conflitos pela Universidade de Coimbra. É mestre em Direitos Humanos e Democratização pelo Centro Europeu Interuniversitário de Direitos Humanos e Democratização de Veneza e é licenciada em Relações Internacionais pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. É investigadora do Centro de Estudos Sociais dessa mesma universidade, integrando a linha temática Democracia, Justiça e Direitos Humanos. É professora associada com agregação no Núcleo de Relações Internacionais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, onde leciona no primeiro ciclo de Relações Internacionais, no mestrado em Relações Internacionais, Estudos da Paz, Segurança e Desenvolvimento, e também no programa de doutoramento em Política Internacional e Resolução de Conflitos. Foi subdiretora para o ensino pós-graduado em formação avançada da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra entre 20 de fevereiro de 2020 e 13 de abril de 2022. É membro eleito
do Conselho Científico da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e os seus interesses de investigação, claro está, centram-se nos estudos críticos para a paz, reconstrução pós-conflito, direitos humanos, ação humanitária, em especial no contexto africano e Timor-Leste. Tem publicado nesta área imensos trabalhos, capítulos, livros, artigos, revistas científicas nacionais e estrangeiras que facilmente encontrarão na internet e nas bibliotecas, bem como participação em vários projetos de investigação com financiamento nacional e internacional. Senhora Professora Daniela Nascimento, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Há 6 semanas de conferência, 7 semanas em termos de calendário, nós temos vindo a tentar perceber quais são os principais desafios, afinal, que se colocam para a concretização e para a implementação efetiva dos direitos humanos. A sua conferência, com este título tão interessante, entre a teoria e a prática, desafios contemporâneos à concretização dos direitos humanos, trar-nos-á, com certeza, mais matéria para pensamento e, possivelmente, ousamos esperar algumas respostas também. Muito obrigada. Muito obrigada pelas palavras amáveis e tão generosas de apresentação por parte da professora Maria de Jesus. Muito obrigada também pelo convite mais uma vez, a professora doutora Maria Antunes, a doutora Maria Manuela Ribeiro. É um gosto enorme poder participar mais uma vez destes ciclos de conferências organizados pelo Instituto de Altos Estudos da Academia de Ciências de Lisboa. É a segunda vez que o faço, sempre com muito gosto e com temas que me dão muito prazer e que de alguma maneira também me entusiasmam a continuar nestas áreas de estudo, muitas vezes angustiantes e desafiantes. E portanto é com muito gosto que aqui estou e eu espero honestamente que seja de interesse para todos e todas e que se encerre o ciclo com não sei se darei respostas, mas pelo menos com uma ideia e uma reflexão ampla sobre aqueles que são alguns dos desafios que, a meu ver, se colocam hoje em dia do ponto de vista da concretização de direitos humanos, e é muito por aí que a sessão irá ser conduzida e encaminhada, com uma pequena retrospectiva, uma pequena reflexão retrospectiva também de como é que começou esta história dos direitos humanos, não é? Como é que se começou a concretizar, o que é que levou à concretização e ao início daquilo que hoje consideramos e reconhecemos como sendo um importantíssimo sistema de proteção universal de direitos humanos. Portanto, a partir dessa trajetória, gostaria de identificar, por um lado, alguns dos ganhos daquilo que foram conquistas muito importantes do ponto de vista não apenas de normativização, de definição de direitos humanos, mas também daquilo que foram lógicas de implementação, de fiscalização também, para podermos ter como ponto de partida uma visão do copo meio cheio e não necessariamente meio vazio, como tendencialmente ouvimos. Tendo a ser uma pessoa otimista, às vezes é difícil manter esse otimismo. Eu costumo brincar até com os meus estudantes da disciplina de Direitos Humanos aqui da licenciatura em Relações Internacionais. Eu leciono esta disciplina há muitos anos e tem-se tornado cada vez mais difícil e mais desafiante manter um certo positivismo, entusiasmo e otimismo em torno destas questões, porque sou muito facilmente confrontada com questões muito pertinentes que eles trazem para a sala de aula e que me confrontam com difíceis desafios de ponto de vista de resposta, não é? Então, se os direitos humanos nos dizem, se há estes direitos humanos, porquê é que, não é? Nestas realidades, esses direitos não são concretizados? Portanto, a ideia é fazermos em conjunto essa trajetória
identificando os ganhos, as conquistas, mas obviamente não fugindo ao inevitável, e o inevitável é o reconhecimento dos enormes desafios, dos enormes obstáculos que persistem hoje em dia à concretização, à efetivação dos direitos humanos e que, a meu ver, só tornam mais fundamental e mais necessária a continuação desta luta pelos direitos humanos a vários níveis. E, portanto, partindo deste princípio, deste pressuposto de direitos humanos universais, de direitos humanos interdependentes, de direitos humanos indivisíveis, vamos conversar um pouquinho sobre o que é que eles significam e como é que eles têm vindo a concretizar e que desafios que se lhes colocam. Estejam, obviamente, totalmente à vontade para colocar alguma questão sempre que ela surja. Eu procurarei fazer um mapeamento breve para depois também abrirmos o espaço para debate e questões, porque eu acho que é a parte mais interessante destas conferências, é a possibilidade de trocarmos ideias e de refletirmos em conjunto. Ora bem, gostava, antes de começar, gostava de fazer aqui um breve, como é que eu ia dizer, um breve apontamento prévio para que também fique claro aquilo que é o meu ponto de partida e o meu posicionamento relativamente a esta temática. Eu não sou jurista, obviamente que tenho o conhecimento, não é, possível daquilo que é o enquadramento jurídico associado aos direitos humanos. A minha perspectiva é uma perspectiva de política internacional e, portanto, olho para os direitos humanos enquanto dimensão, enquanto área que está inserida no plano internacional e, portanto, inevitavelmente as dimensões dinâmicas políticas, sociopolíticas estão também muito presentes nesta reflexão. E, portanto, gostaria de deixar isso claro como ponto de partida. Bom, já referi o desafio que considero ser falar sobre direitos humanos, fazer esta reflexão. É um tema desafiante, mas é um tema muito pertinente e, de facto, inevitavelmente nos obriga a fazer essa retrospectiva, como eu referi há pouquinho, em particular aquele que tem sido os últimos 76 anos desde a adoção da Declaração Universal e que marcou, sem dúvida, o início e os contornos daquele que é hoje o sistema de proteção universal de direitos humanos. Essa reflexão exige de nós uma capacidade, não só, como eu disse, de reconhecer os ganhos e os contributos ao longo destas mais de 7 décadas, mas também dos vários limites e dos obstáculos, das fragilidades que, obviamente, podemos e devemos identificar um pouco por todo o mundo quando falamos de direitos humanos na sua dimensão de concretização. E é também, a meu ver, importante, eu gostaria que esse fosse o tom subjacente à minha intervenção, que é esta ideia de pensarmos em como e em que medida é que estes direitos humanos podem ser recuperados, renovados naquilo que é a necessidade da sua reclamação, não é? De garantia e proteção, para tentarmos ultrapassar também esse tom mais pessimista, mais penumbroso, muitas vezes hipócrita, não é? Em que associamos os direitos humanos a um discurso hipócrita e cínico e que inevitavelmente fragilizam a linguagem e a luta pelos direitos humanos. E, portanto, olharmos para esta construção, este processo, este projeto em construção, que eu considero que está sempre em construção, nesta perspectiva de renovação, de reclamação, de recuperação do seu valor e do seu sentido no mundo contemporâneo, portanto, na nossa atualidade. E, portanto, inevitavelmente, eu parto aqui de um pressuposto de que a afirmação que eu considero admirável dos direitos humanos no plano internacional, hoje em dia, é tanto mais comprovável quanto mais recuarmos no tempo e analisarmos esse percurso. E o que eu proponho é que façamos, de facto, esse exercício mais retrospectivo, muito breve, não serei detalhista, porque não temos tempo, mas farei esse exercício retrospectivo para podermos identificar, então, de onde se partiu e como se chegou aqui. E
esse exercício retrospectivo leva-nos àquilo que eu costumo chamar, de forma nada científica, académica, mas aquilo que eu costumo chamar, para distinguirmos os tempos, a pré-história dos direitos humanos. E a pré-história dos direitos humanos é um contexto onde os direitos humanos já existiam, onde já havia essa referência dos direitos, mas não eram, obviamente, considerados um assunto internacional, nem legitimador de ação internacional, na medida em que eram claramente considerados e estavam muito ligados àquilo que eram prerrogativas dos Estados soberanos. Portanto, um assunto, um domínio reservado dos Estados, um assunto de política doméstica. E, portanto, o dever que decorre da ênfase da soberania do ponto de vista de direitos fundamentais era a lógica da não intervenção nos assuntos internos dos Estados, em matérias relacionadas com a forma como os Estados tratavam ou destratavam os seus nacionais. Portanto, esta ideia de um contexto em que os direitos humanos já existiam, a maior parte dos Estados, não é? Logo, Estados democráticos, não é? Tinham essas garantias constitucionais, não é? Esses direitos garantidos constitucionalmente, mas havia aqui esta ligação muito direta entre o direito a ter direitos decorria do fator essencial, que era também a nacionalidade. E, portanto, a defesa dos direitos estava atribuída ao Estado, do qual os indivíduos eram nacionais. E isto é uma lógica, não é? E configurava uma lógica importante, mas ao mesmo tempo limitadora, não é? Porque de facto havia esta correspondência automática. Tem direito a ter direitos quem tem uma determinada nacionalidade. A nacionalidade é um vínculo central e daí decorria que o tratamento que cada Estado dava aos seus nacionais era considerado um aspecto seu, interno, sem qualquer tipo de influência ou de interferência externa. E a questão que este contexto coloca é a questão central de que o que é que acontece quando o Estado Nacional falha? Ou seja, quando a expectativa de que o Estado Nacional, que o nosso Estado Nacional está lá para garantir os nossos direitos, o que é que acontece quando o Estado Nacional não está lá para garantir os nossos direitos? E, de facto, a transição para aquilo que eu considero a história dos direitos humanos e que marco aqui simbolicamente na data de 10 de dezembro de 1948, com a adoção da Declaração Universal, é, de facto, esta passagem para um entendimento dos direitos humanos para além do território nacional, para além da nacionalidade, para além daquilo que é a responsabilidade soberana dos Estados. E é particularmente importante esta nota histórica do contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, e em particular da circunstância dramática e trágica que associamos, obviamente, ao Holocausto, em que o Estado supostamente protetor e elemento de garantia de direitos dos seus nacionais passa ao opressor. Neste caso em concreto, a Alemanha, não é, nazi, perseguiu, exterminou, para além de muitos outros indivíduos de outras nacionalidades, nacionais alemães. E, portanto, essa lógica estamos confrontados com uma circunstância em que o Estado Nacional nem sempre está lá para nos garantir a proteção dos direitos, pelo contrário, o Estado pode violá-los, não é, da forma mais absoluta possível, exterminando uma parte da sua população. E, portanto, este contexto histórico marca, de facto, aqui esta transição fundamental para uma consciência cada vez maior de que os direitos humanos não podem estar circunscritos a um território nacional, não podem estar circunscritos a uma soberania nacional, e em que esta ligação da nacionalidade não é suficiente para que os indivíduos, para que as pessoas, para que os seres humanos vejam os seus direitos, as suas liberdades salvaguardadas e garantidas. E é nesta ruptura, não é, que se começa a definir
aquilo que conhecemos como processo de internacionalização ou universalização dos direitos humanos e que é marcada por duas componentes que eu diria que são centrais. Por um lado, esta ideia de limitar a discricionariedade do Estado Nacional, limitando a sua margem de manobra relativamente àquilo que pode fazer dentro do seu território com os seus cidadãos, com os seus nacionais, e ao mesmo tempo permitir um entendimento muito mais alargado de que a proteção dos direitos humanos exige um patamar adicional ao Estado Nacional e que obviamente é a comunidade internacional entrar, não é? Como uma espécie de mandatária também de garantia e defesa dos direitos humanos. E é de facto, esta mudança que se concretiza, poderão dizer, de forma muito simbólica de início, com a adoção da Declaração Universal de Direitos Humanos, a 10 de dezembro de 48, com um elenco de direitos civis e políticos, sociais, económicos e culturais, que resultou de um trabalho, não é, da Comissão de Direitos Humanos, na altura liderada pela senhora Eleanor Roosevelt, e que de alguma maneira procurou listar, não é, um conjunto de direitos universais no sentido em que eles estão, eles são garantidos, eles decorrem dessa condição humana que é universal, não é? Portanto, sem qualquer outro traço distintivo, não é? Portanto, aquilo que marca, a meu ver, esta é aquilo que é o meu posicionamento relativamente a toda a discussão da universalidade dos direitos humanos, que muitas das vezes resvala para lógicas um bocadinho mais extremadas, não é? De que o universalismo é esmagador, é impositivo, é de domínio. O meu entendimento da universalidade dos direitos humanos é nessa perspectiva que os seres humanos partilham universalmente essa condição e, portanto, se os direitos humanos são os direitos que todas as pessoas têm de serem seres humanos estão por todo o lado, estão por todo o mundo, portanto, daí decorre essa lógica de universalidade, que obviamente deve ser devidamente conciliada com questões de diversidade, não é? De identidade étnica, religiosa, cultural, obviamente que estão também bastante claros, a meu ver, naquilo que é o texto da Declaração Universal, que tem como ponto de partida, não é, princípios importantes de não discriminação, de igualdade, de autodeterminação, que são, obviamente, princípios fundamentais quando falamos em direitos humanos. Portanto, a Declaração Universal tem esta de facto, marca, não é? Tem esta atribuição simbólica de marcar o início daquilo que depois se veio a desenvolver ao longo das décadas seguintes, com muitos avanços, mas também muitos recuos, em resultado também de dinâmicas geopolíticas, não é? Guerra Fria, todo o contexto de Guerra Fria foi muito penalizador de um avanço muito mais significativo de consolidação do processo universal, de proteção universal dos direitos humanos, mas nós temos efetivamente aqui, neste momento, o início daquilo que eu e muitos outros, não sou só eu, consideramos um verdadeiro regime internacional de direitos humanos. Nas relações internacionais, um regime internacional significa, de forma muito simples, muito rápida e muito breve, sem grande densidade, mas significa um conjunto de normas, de práticas que de alguma maneira são partilhadas por um conjunto de atores do sistema internacional, em particular os Estados, em torno das quais se criam expectativas de comportamento consonante com as normas que estão definidas. Nós temos nas relações internacionais vários regimes muito diferentes. O de direitos humanos é apenas um deles. Temos o regime de proteção dos refugiados, por exemplo, o regime internacional ambiental, o regime internacional de comércio, ou seja, são pequenos, não é? Pequenos grandes sistemas que permitem, não é? Que os Estados e outros atores cada vez mais nas relações internacionais, as ONGs, os próprios indivíduos,
partindo de um conjunto de normas que são, de alguma maneira, reconhecidas como válidas, adequar um conjunto de procedimentos, de mecanismos de ação, de comportamento que permitem, idealmente, que tudo funcione sem tensões e numa lógica de cooperação e não de dissensão ou de disputa. E, de facto, nós temos, hoje em dia, um regime bastante consolidado de proteção universal dos direitos humanos. Temos normas, portanto, há aqui uma evolução, não é, de um sistema que se tornou denso e muito rico, marcado por uma evolução em 3 patamares: normativo, temos inúmeros tratados internacionais de direitos humanos, desde a Declaração Universal, até antes da Declaração Universal, o primeiro, talvez aquilo que seja o primeiro grande tratado jurídico de normas, não é, internacionais de proteção dos direitos humanos, tem sido a Convenção para a Prevenção e Sanção do Crime de Genocídio, que tem estado hoje muito no centro da agenda, não é? Foi adotado poucos dias antes da Declaração Universal, em dezembro de 1948 também, e assim é um tratado internacional, juridicamente vinculativo, não é? Dos Estados que dele fazem parte, mas desde aí nós temos um conjunto muitíssimo variado de tratados internacionais no contexto das Nações Unidas, não é? E é nesse contexto que eu me refiro a um sistema de proteção universal, é aquele que assenta na estrutura institucional das Nações Unidas, a partir da Comissão de Direitos Humanos e agora do Conselho de Direitos Humanos, e que são tratados mais genéricos, como, por exemplo, os pactos internacionais da década de 60, que estabelecem um conjunto de direitos civis e políticos e também económicos, sociais e culturais, mas outros tratados mais sectoriais e que foram, de alguma maneira, resultando da constatação de que determinadas categorias, determinados grupos mais vulneráveis, necessitavam de uma camada adicional de proteção jurídica dos seus direitos. A Convenção contra a tortura, a Convenção contra todas as formas de discriminação racial, a Convenção para a eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres, a Convenção das pessoas com deficiência, a Convenção dos Direitos da Criança. Ou seja, temos um conjunto muito variado e muito amplo e complexo de tratados, de normas, não é, internacionais, normas jurídicas de proteção de direitos, que resultaram deste início de luta e de caminho que a Declaração permitiu. Temos também, à luz desse regime, um outro pilar fundamental, e sem o qual o regime não se sustenta, que é o pilar institucional. Tem que haver uma base institucional de suporte ao pilar normativo, ou seja, as normas não surgem do vazio institucional, não é? Portanto, há uma base institucional, há inúmeros comitês, comissões, que de alguma maneira têm também essa responsabilidade de dar corpo ao terceiro pilar do regime, que é o pilar de fiscalização, não é? Procedimental. De nada servem as normas se não estivermos, obviamente, munidos de um conjunto de mecanismos que permitam perceber se os Estados, não é? Desde logo, não é? Porque os Estados é que ratificam tratados internacionais de direitos humanos, desde logo, se comportam ou não à luz dessas responsabilidades normativas. E, portanto, nós temos um conjunto muito variado também, de diferente densidade, muito variável, de mecanismos de fiscalização, uns mais musculados, como eu costumo dizer, com um bocadinho mais de garra do que outros, mas de facto temos um sistema de proteção, desse ponto de vista procedimental, bastante importante, com as figuras que certamente têm como referência os relatores especiais para determinados direitos fundamentais, sejam direitos sectoriais, sejam relatores especiais para a proteção de direitos em determinados estados, em determinados países onde a situação dos direitos humanos é mais complexa. Temos mecanismos que permitem, um bocadinho mais ostensivos e que permitem, por exemplo, missões de investigação no terreno para verificar, não é, o cumprimento ou não
e verificar se os direitos humanos estão a ser cumpridos num determinado contexto. Isto é particularmente importante em contextos de regimes mais repressivos ou mais instáveis do ponto de vista político, onde a repressão inevitavelmente põe em causa as garantias e as liberdades fundamentais. Portanto, nós temos, de facto, um sistema, um regime funcional montado e que nos permitiu, ao longo destas últimas décadas, consolidar essas garantias fundamentais de direitos humanos. Para além do sistema de proteção universal, porque eu gostava também de fazer aqui uma nota breve para referir uma outra camada de garantia de direitos humanos e que se foi desenvolvendo às escalas regionais. Para além do sistema de proteção universal de direitos humanos, nós temos pelo menos três sistemas regionais de proteção dos direitos humanos consagrados, estabelecidos. Aquele que é, porventura, mais conhecido de todos e de todas é o Sistema Europeu de Proteção de Direitos Humanos, que está associado ao Conselho da Europa, que assenta na Convenção Europeia sobre Direitos Humanos e que tem como mecanismo de fiscalização exclusivo um tribunal, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Talvez tenham essa referência, desde logo pela sua atuação muito ativa nos últimos anos, relativamente àquilo que tem sido o comportamento de Portugal. Portugal é Estado-parte do Conselho da Europa, é Estado-parte da Convenção Europeia e tem sido, nos últimos anos, recorrentemente condenado pelo Tribunal Europeu por violar direitos fundamentais constantes da Convenção, de natureza civil e política, porque essa é a natureza dos direitos que estão consagrados na Convenção, mas é um bom exemplo de como podemos ter efetivamente um sistema funcional de proteção dos direitos humanos. Tem fragilidades, como é óbvio, mas é um bom exemplo de como os Estados, de facto, à luz daquilo que são os seus vínculos jurídicos a tratados internacionais de direitos humanos, ficam sujeitos a mecanismos de fiscalização, que em última instância poderão resultar na sua responsabilização, na sua condenação nestas matérias em Portugal. Podemos depois conversar sobre isso um pouquinho, se quiserem, se tiverem interesse. Nos últimos anos isso também tem vindo a ser muito recorrente nos vários relatórios da Amnistia Internacional de Portugal. Sim, nos últimos anos tem sido obviamente más práticas do Estado português, desde logo em matéria de condições nos estabelecimentos prisionais. Portanto, Portugal tem tido várias condenações de tortura e tratamento desumano e degradante em virtude de queixas de reclusos, pela forma como, não é, são sujeitos nas condições em que vivem em muitos estabelecimentos prisionais e que de facto são indignos e são desumanos. E Portugal, enquanto Estado-parte da Convenção Europeia, estabelece a proibição da tortura e do tratamento desumano e degradante, de facto tem descumprido esta responsabilidade, e isso tem sido muito recorrente nos últimos anos. Tem sido, talvez, eu diria, talvez, a par das garantias de justiça, talvez seja, não é, a violação mais recorrente a que Portugal tem estado sujeita no Tribunal Europeu. Mas este exemplo para mostrar o quê? Para mostrar, de facto, os ganhos, não é? Aquilo que foi possível conseguir e construir ao longo destas mais de 7 décadas desde a Declaração Universal e que efetivamente nos permitem ter um enquadramento normativo, institucional e procedimental de fiscalização bastante importante. Gostava também de fazer uma referência àquilo que tem sido a evolução do ponto de vista de direitos humanos e do ponto de vista, em particular, das questões relacionadas com a responsabilização penal individual. Nós temos vivido, eu diria sempre, mas em particular, porque elas se tornaram mais visíveis, em particular a partir da década de 90, não é? A seguir ao final da Guerra Fria,
Temos vivido num cenário internacional, num sistema internacional muito marcado por guerras muito violentas, em que as violações dos direitos humanos já não são, como se costuma dizer, danos colaterais, não são deliberados, são sistemáticos, são continuados. Tornaram-se uma estratégia de guerra, não é? Portanto, as maiores atrocidades, os crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, de tortura, de limpeza étnica, tornaram-se, infelizmente, práticas comuns em contextos de conflito violento. E, inevitavelmente, configuram violações graves dos direitos humanos. E também desse ponto de vista, apesar, ainda assim, das limitações que temos, foi possível ir consolidando também mecanismos de responsabilização penal individual a nível internacional, que começam com experiências ad hoc muito particulares, desde logo, e a título de exemplo, para julgar os crimes cometidos, por exemplo, durante a guerra na Bósnia, de limpeza étnica na Bósnia, no início da década de 90, em que foram condenados vários altos responsáveis pelos crimes de limpeza étnica cometidos durante a guerra na Bósnia, ou o Tribunal ad hoc, que foi criado também pelas Nações Unidas para responsabilizar e punir os crimes de genocídio no Ruanda. Portanto, em que, de alguma maneira, e assinalaram-se este ano, há poucas semanas, os 30 anos do genocídio no Ruanda, e de facto ficou esse marco fundamental de os responsáveis por crimes particularmente graves não podem ficar impunes. Portanto, esta ideia de responsabilização penal individual é muito importante e foi, de facto, um patamar e uma dimensão de evolução muito significativa, que culminou com a criação do Tribunal Penal Internacional, que temos hoje em dia e que está muito ativo em vários cenários de crimes particularmente graves, desde 2002, ano em que foi instituído, e que de alguma maneira pretendeu introduzir uma dimensão de permanência, não é? Uma estrutura permanente judicial, capaz, competente para julgar estes crimes particularmente graves, e os que estão tipificados são as mais graves violações de direitos humanos, sistemáticas e flagrantes, genocídio, limpeza étnica, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes de agressão, e com esta particularidade de ser uma estrutura judicial que julga pessoas, indivíduos, responsáveis, sem discriminar, numa perspectiva de que qualquer indivíduo, independentemente do seu cargo político ou militar, pode ser julgado no Tribunal Penal Internacional, e de alguma maneira trouxe esta dimensão de permanência de uma estrutura que obviamente tem constrangimentos do ponto de vista de jurisdição, mas que tem, de alguma maneira, feito um caminho, a meu ver, interessante, e que de alguma maneira também foi contrariando muitas das críticas que têm sido feitas e muitas das limitações que lhe têm sido apontadas. E um desses exemplos, obviamente não temos qualquer garantia de que venha a resultar numa efetiva condenação, julgamento ou condenação destes indivíduos, mas para todos os efeitos, os processos que estão em curso no Tribunal Penal Internacional, visando, por exemplo, o presidente Vladimir Putin por crimes graves, crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos na Ucrânia em resultado da agressão russa de fevereiro de 2022, é demonstrativo de uma estrutura que, não tendo diretamente jurisdição sobre indivíduos russos, porque a Rússia não é um Estado-parte do Tribunal Penal Internacional, conseguiu, por via da colaboração de muitos Estados-parte,
iniciar um processo de investigação que já culminou com a emissão de um mandato de captura, não é? Um indiciamento do presidente Putin e da comissária para os direitos humanos russa por crimes desta natureza. Posso-vos dar também outro exemplo dessa iniciativa do Tribunal Penal Internacional à revelia daquilo que seria uma jurisdição linear do Tribunal, que é também um mandato de captura e de indiciamento do antigo presidente sudanês Omar al-Bashir, que está também indiciado pelo Tribunal Penal Internacional. Dir-me-ão vocês, sim, mas os mandatos de captura não significam, não é, verdadeira responsabilização, nem não é, capacidade de levar estes indivíduos a tribunal. É um facto. Não é? É preciso mais, não é? Portanto, é preciso agora o passo seguinte, que é capturar estas pessoas, levá-los para a Haia, julgá-los e, normalmente, não é, condená-los com base nos processos e nos factos investigativos. Mas eu diria que é, nesta lógica do copo meio cheio e não meio vazio, foi um passo extremamente importante para se perceber que muitas das críticas que eram feitas ao Tribunal Penal Internacional desde o início não são necessariamente lineares, e há aqui uma capacidade, haja vontade política e é possível efetivamente encontrar alternativas para que estes mecanismos e estas estruturas possam efetivamente funcionar. Portanto, eu diria que nós temos aqui, ao longo destas últimas décadas, um sistema que se foi formando, construindo, consolidando, adaptando também às circunstâncias políticas, geopolíticas do sistema internacional. Isso é inevitável. Eu costumo dizer aos meus estudantes, nós não podemos entender nada daquilo que é o sistema de proteção dos direitos humanos se não entendermos as dinâmicas geopolíticas, não é? Que alimentam também, muitas das vezes, dinâmicas contrárias aos próprios direitos humanos ou favoráveis à consolidação desses direitos humanos. Se nós olharmos para trás, novamente, quer dizer, foi extraordinário termos tido essas condições geopolíticas, não é? E políticas imediatamente a seguir à Segunda Guerra Mundial para se criar esta ideia, não é? Não, que os direitos humanos são universais, vamos, não é, iniciar um caminho no sentido de promover um respeito à escala universal dos direitos humanos sem estarmos ligados à dimensão nacional. É óbvio que, novamente, a Guerra Fria colocou grandes dificuldades e grandes obstáculos a esse processo, mas não o parou. E, portanto, eu acho que é importante percebermos, não é, que apesar das dificuldades, o sistema não parou, o processo não parou. Eu costumo dizer que este caminho, esta luta pelos direitos humanos é uma luta constante, continuada, um bocadinho cansativa por vezes, mas deve-nos mover e deve-nos mobilizar sempre, sobretudo em momentos em que os direitos humanos estão a ser mais afrontados. Em que percebemos que há lógicas, discursos, práticas que são muito contrárias aos direitos humanos consagrados e afirmados, tanto à escala internacional como à escala nacional. Não é? A maior parte dos Estados democráticos, não é, com constituições democráticas, têm consagrados todos os direitos previstos na Declaração Universal de Direitos Humanos. E, portanto, há aqui essa necessidade de, efetivamente, ir recuperando aquele que é o valor fundamental dos direitos humanos e evitando discursos e práticas, de facto, que são um bocadinho menos mobilizadoras. Agora, apesar de eu ter feito aqui este caminho muito breve, muito rápido, no sentido de valorizar os ganhos e as conquistas fundamentais, não podemos, obviamente, ignorar os desafios que se lhes colocam, que, de alguma maneira, nos confrontam com desafios e com, muitas das vezes, um certo sentimento de que
o sistema não está a funcionar, não é? Portanto, o sistema não está a funcionar. De facto, nós temos um sistema internacional muito marcado por violações graves dos direitos humanos. Eu, quando preparava esta intervenção, fui espreitar o relatório anual de 2024 da Amnistia Internacional, a situação de direitos humanos no mundo, de abril deste ano, e de facto o panorama internacional é um panorama muito marcado por demasiadas circunstâncias de violações flagrantes e sistemáticas dos direitos humanos, que vão desde violações, atentados contra o direito à vida, violações que dizem respeito a questões de violência sexual e de género em contexto de conflito e em contexto de não conflito, não é? Há países onde efetivamente essas práticas de violência sexual e de género são cada vez mais sistemáticas, com situações de repressão, não é? Política, ideológica, com atentados à liberdade de expressão, à liberdade de associação, detenção arbitrária, tortura, maus tratos, desaparecimentos forçados, mas também um panorama muito marcado por violações de direitos de natureza económica e social, em que as questões relacionadas com o direito à alimentação, o direito à educação, o direito à saúde, à água, ao saneamento básico, são de facto dramas, não é? Diários que afetam milhões de pessoas no mundo, e que efetivamente exigem por um lado, esta consciência de que estas violações exigem, mas simultaneamente exigem de nós uma capacidade de ação e de mobilização também importante. E obviamente aqui um dos principais desafios que se colocam a este nível, do ponto de vista não é, de como é que nós reduzimos esta distância cada vez maior entre a teoria, não é? As normas, o discurso de defesa dos direitos humanos e a sua prática, a sua efetivação. Aqui, isto exige, obviamente, aqui uma capacidade de mobilização da sociedade civil, de cada um e de cada uma de nós, se efetivamente tivermos essa consciência da importância dos direitos humanos, mas exige inevitavelmente uma maior responsabilização por parte daquele que é o principal responsável por cumprir, garantir, proteger os direitos humanos, que são os Estados. E aqui entramos na discussão mais difícil, porque quando nós falamos em direitos humanos e quando trabalhamos direitos humanos, o nosso ponto de partida é de que não é possível defender, promover direitos humanos sem os Estados. Os Estados são uma parte fundamental deste processo. São os Estados que ratificam os tratados internacionais, não somos nós individualmente, não é? Obviamente que não é? Esperamos e idealmente daquilo que é o nosso comportamento individual, prezamos esses valores, respeitamos-los, promovemos de alguma forma, da forma que entendermos, mas tem esta camada, não é? Fundamental de proteção e de responsabilidade, nada disto funciona, não é possível. Quando falamos em direitos humanos e associamos os Estados soberanos, nós temos inevitavelmente este pressuposto de que a soberania implica responsabilidade. Não é? Essa foi, para mim, uma das mais importantes mudanças nesta área. Esta ideia de que a soberania dos Estados não significa que os Estados podem fazer aquilo que bem entendem por serem soberanos. Os Estados são soberanos e dessa soberania decorre uma responsabilidade fundamental pela garantia da proteção dos seus cidadãos. Que já não são só os seus nacionais, são todos aqueles que estão sob sua jurisdição, independentemente da sua nacionalidade. Portanto, esse sentido de responsabilidade é fundamental. Aquilo que ainda prevalece em muitos contextos é o outro entendimento da soberania, não é? Que
que faz dos Estados uma espécie de bolas de bilhar, não é? Impenetráveis, em que há um sentido de total impunidade e que mesmo pertencendo ao sistema de proteção, mesmo tendo aderido a tratados internacionais, desprotege, viola, não é? Desrespeita esses mesmos princípios e esses mesmos valores. Não é? E é esse o grande drama, não é? Esta ideia de que se o Estado ratifica uma convenção, se o Estado ratifica uma convenção contra a tortura, porquê é que o Estado pratica tortura? Não é? Qual é o sentido, não é? Obviamente nós temos variedíssimos Estados que não ratificaram um conjunto significativo de tratados internacionais de direitos humanos. O que, por um lado, poderá dizer não nos interessa respeitar e, portanto, queremos estar mais livres, não é, de cometer essas violações, mas, ao mesmo tempo, não os desresponsabiliza do ponto de vista daquilo que é o comportamento da comunidade internacional. Se há uma... se há como eu vou dizer, um resultado também muitíssimo importante de todo este processo de consolidação do sistema de proteção universal dos direitos humanos é o deste sentido de responsabilidade, de responsabilidade coletiva, não é? Os Estados, todos os Estados deveriam ser mandatários da comunidade internacional na garantia e respeito pelos direitos humanos, onde quer que eles sejam violados. E há este pressuposto de que o facto de um Estado não ser parte de um tratado não significa que não possa ser, não é, responsabilizado por não cumprir. E aqui, obviamente, entram em jogo, não é, as fragilidades dos sistemas de fiscalização e de responsabilização, como é óbvio, não é? Portanto, se não há garras e dentes para efetivamente responsabilizar os Estados, é natural que em determinadas circunstâncias os Estados se sintam mais ou menos libertos, não é, dessa pressão internacional e cometam efetivamente violações dos direitos humanos. Mas ao falar de responsabilidade soberana dos Estados em matéria de direitos humanos, eu gostava também de fazer aqui um parênteses importante, que eu acho que é importante para também entendermos aqui um pouquinho estas desconexões entre o Estado ratifica um tratado e não cumpre, não é? O que é que isso significa do ponto de vista da sua responsabilização? E sei que temos colegas na audiência que têm juristas e conhecedores destas questões, e corrigir-me se eu estiver a dizer alguma inverdade, alguma incorreção, mas há de facto, do ponto de vista jurídico, diferenças do ponto de vista da responsabilidade dos Estados em matéria de direitos humanos, consoante a natureza dos direitos. Não é? Eu tenho partido aqui sempre deste pressuposto que os direitos humanos são interdependentes e indivisíveis, mas a verdade é que os direitos humanos podem ser categorizados, agrupados, não é? Os direitos civis e políticos, por um lado, as liberdades civis e políticas, e os direitos económicos, sociais e culturais. E a verdade é que, felizmente, já se caminhou muito no sentido de uma aproximação maior do ponto de vista de mecanismos de fiscalização, mas a verdade é que as próprias normas que regulam e que consubstanciam os direitos civis e políticos e os direitos económicos, sociais e culturais estabelecem responsabilidades distintas. E este é um drama, não é? Significativo. O que é que eu quero dizer com isto? Que quando falamos em direitos civis e políticos, diz-se que os Estados têm uma responsabilidade negativa. Isto significa o quê? Significa que o Estado não pode pôr em causa esses direitos, não pode violá-los. Porque se o fizer, como aliás acontece até pelo exemplo que já dei de Portugal, pode ser responsabilizado e punido em tribunal. Qualquer uma de nós que considere que o Estado português, ou o Estado onde está, não é? Que tem jurisdição sobre si, se considerar que o Estado está a pôr em causa os nossos direitos civis e políticos, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de associação, o nosso direito ao voto, as nossas garantias de justiça, pode e deve
exigir a responsabilização, desde logo em tribunal. Deve processar o Estado, pode processar o Estado, é isso que está previsto, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico. Porque a responsabilidade que decorre destes direitos de natureza civil e política é uma responsabilidade negativa. O Estado não pode. Eles estão lá, consagrados, previstos. O Estado não pode, não é? Só tem que estar sossegado, como eu costumo dizer, não é? E deixar, e respeitar e não desproteger. No caso dos direitos de natureza económica e social, a responsabilidade é diferente. E é diferente no sentido em que já não é negativa, é positiva. Que significa, e à luz daquilo que está estabelecido, desde logo no Pacto de Direitos Económicos, Sociais e Culturais, de 1966, é que o Estado tem a responsabilidade e a obrigação de garantir progressivamente direitos de natureza económica e social, habitação, saúde, educação, direitos laborais, mas na medida dos recursos disponíveis. E, portanto, há aqui uma margem de manobra que é dada ao Estado, não é? Nessa responsabilidade de garantir direitos de natureza económica e social. E como todos e todas percebem e sabem, se podemos processar o Estado por violar os nossos direitos civis e políticos, não podemos processar o Estado por não garantir os nossos direitos de natureza económica e social. Não é? Portanto, e isto é um drama do ponto de vista de efetivação daquilo que são garantias fundamentais dos direitos humanos. Os direitos económicos e sociais são direitos humanos. Mas há aqui uma certa, não é, hierarquização do ponto de vista de responsabilidade que inevitavelmente decorre da natureza diferente dos direitos que temos consagrados. E de facto, tem sido até muito interessante perceber, eu acho que o caminho deve ser muito por aí, não é? Por um lado, esta consciencialização cada vez maior, que inclusivamente chegou a muitas organizações não governamentais de escala global, como a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch, que durante muito tempo se concentraram na defesa dos direitos civis e políticos, não é? A Amnistia Internacional tem, não é? Não sei se todos e todas têm esta referência, mas a Amnistia Internacional surgiu até em grande medida por causa de Portugal, não é? Pela circunstância política que vivíamos que se vivia em Portugal durante o regime durante o regime fascista e durante o Estado Novo. E em virtude da prisão de alguns opositores ao regime, não é, o seu caso chegou a Londres, a um grupo de indivíduos que achou que esta era uma prática inaceitável e mobilizou-se no sentido de reclamar, de exigir a libertação desses presos políticos e desses opositores políticos. E nasce aí, não é, esta ideia de uma organização não governamental, internacional, que promove e defende direitos de natureza civil e política, mas que foi caminhando também cada vez mais no sentido de defender direitos de natureza económica e social. E isso, a meu ver, é extremamente importante para marcar esse princípio fundamental de indivisibilidade dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Portanto, um dos desafios principais, e para começar aqui a tentar fechar um pouquinho esta primeira parte da minha intervenção, um dos desafios fundamentais é efetivamente fazer valer, fazer cumprir aquela que é a responsabilidade fundamental dos Estados e que cabe aos Estados. E muitas das vezes torna-se difícil porque a pressão é muita, porque se tende a considerar que é impossível ou que é muito difícil contrariar os interesses e os objetivos dos Estados, mas a verdade é que sem essa pressão e sem essa
essa pressão para que haja efetiva vontade política para fazer cumprir as suas responsabilidades, os direitos humanos não serão respeitados, não serão garantidos em muitíssimas circunstâncias. Os Estados não vivem isolados, vivem no sistema, não é? Convivem no sistema internacional. Há cada vez mais atores muito relevantes e com papel muito relevante e de influência também ao nível dos direitos humanos, e portanto eu acho que esse grande desafio é um desafio que deve ser respondido e deve ser ultrapassado através de uma mobilização cada vez maior e de recuperação, lá está, de renovação desse espírito e do valor fundamental dos direitos humanos. Não ajuda nada termos Estados que têm aquilo que nós chamamos de 2 pesos e 2 medidas, não é? E, portanto, em que até há muito esta desarticulação entre aquilo que é o plano interno e o plano externo, não é? Estados muito vocais de defesa dos direitos humanos para fora, mas que internamente não defendem, não garantem os direitos fundamentais aos seus cidadãos. Não ajuda termos Estados, isso é cada vez mais comum, tem sido particularmente comum nos últimos anos. Não ajuda a termos Estados que, de alguma maneira, instrumentalizam direitos humanos para fazer cumprir outras agendas que nada têm a ver com direitos humanos, não é? As lógicas de intervenção humanitária, mas que na realidade têm subjacente objetivos geopolíticos, não favorece os princípios fundamentais de direitos humanos. Retira-lhes força, retira-lhes o seu valor fundamental. E torna-nos muito mais céticos, não é? E torna-nos muito mais céticos e muito mais tendentes a olhar para o discurso dos direitos humanos, como eu referi inicialmente, como um discurso hipócrita e cínico, não é? E, portanto, esses são também obstáculos muito importantes, a meu ver, hoje em dia, que se colocam aos direitos humanos. Não ajuda a termos, novamente falando da questão dos 2 pesos e 2 medidas, discursos que condenam violações de direitos humanos cometidas por uns Estados, por alguns atores, num determinado momento, mas não temos o mesmo discurso de condenação relativamente a outros atores e a outros Estados que violam da mesma forma os direitos fundamentais. E, portanto, parece-me que temos aqui várias dificuldades, não é, para ultrapassar quando falamos em direitos humanos. Poderia estar aqui a fazer referência a muitíssimos outros exemplos, mas vou terminando para vos dar também a palavra. Vivemos num contexto, olhando aqui para a nossa Europa, para a nossa União Europeia, também contextos de grande ceticismo também, de grande preocupação em matéria de direitos humanos, se pensarmos nas questões relacionadas com os direitos das populações migrantes, dos refugiados, e as políticas que têm sido adotadas em muitos países europeus democráticos e que vão no sentido de criminalizar a imigração, no sentido de criminalizar quem procura ajudar os migrantes a chegar seguros e vivos a território europeu. Países democráticos na União Europeia que adotam, que se têm servido da democracia, não é? Que usam a democracia como instrumento para repressão, para adotar políticas repressivas, restritivas, não é? Na Hungria, na Polónia, isso tem sido cada vez mais recorrente. Portanto, temos, de facto, demasiadas circunstâncias e demasiadas situações que nos devem preocupar, que nos obrigam a pensar de forma muito mais séria relativamente àqueles que são os nossos, aquilo que é o nosso entendimento
sobre direitos humanos, aquilo que nós concebemos como direitos humanos e que devemos exigir do ponto de vista de proteção, tanto por parte tanto dos nossos governos como dos outros governos. Não é? Neste contexto europeu, estamos agora em tempo de campanha eleitoral para as eleições europeias. Ainda ontem, no primeiro debate, se falou muitas questões das migratórias no contexto europeu. Estamos a falar de direitos humanos. Não é? Nós temos, como eu referia até na entrevista a propósito desta conferência, temos uma Europa que cada vez mais exclui, desprotege e desrespeita os direitos humanos. Não apenas dos seus cidadãos, mas também de todos aqueles que procuram uma oportunidade na Europa, contrariando normas internacionalmente adotadas e reconhecidas de proteção de migrantes e de refugiados. Não é? Portanto, os próprios Estados estão a violar os tratados que ratificaram, as normas a que aderiram, escudando-se nas questões de segurança, de ordem interna, de estabilidade, de coesão. Isso é muito forte, não é? E de alguma maneira é muito fortemente aceito e muito fortemente compreendido pelas sociedades nacionais e pela opinião pública, não é? Portanto, quando estão em causa questões de segurança, a nossa segurança, nós tendemos a colocar a nossa segurança acima da segurança dos outros, não é? E a valorizar os nossos direitos, não é? Em detrimento dos direitos dos outros. Isso é perigoso a vários níveis, porque, obviamente, cria condições, não é? Cria brechas que, em última instância, podem ser aproveitadas por atores, por partidos mais populistas, com visões diferentes do que é que significam os direitos humanos, e de alguma maneira acabam por também contribuir para uma erosão progressiva dos nossos próprios direitos e das nossas próprias liberdades fundamentais. Eu creio que, terminando, temos que ser muito mais atentos, muito mais exigentes, também do ponto de vista daquilo que são as nossas expectativas, aquilo que esperamos que sejam o respeito dos nossos direitos e que, obviamente, seja um contexto propício a que haja o respeito dos nossos direitos, se faça também do respeito pelos direitos dos outros, de todos os outros, todas as outras pessoas, porque é esse o espírito da Declaração Universal, é esse o espírito do Sistema de Proteção Universal dos Direitos Humanos. Não é um espírito divisivo, exclusivo, de exclusão, de desigualdade. Pelo contrário, é um pressuposto de partilha dessa condição humana à escala universal, e que simplesmente advoga o respeito pela dignidade da pessoa humana. Eu ficava por aqui, e talvez tenhamos ainda tempo para algumas questões, algum debate. Não prometo responder a todas as vossas perguntas, mas terei muito gosto em conversar convosco. Muito bem. Creio que a doutora Patrícia Jerónimo tinha colocado a mão no ar, portanto, se quiser colocar a sua questão, e depois a Wanda também creio que colocou a mão no ar. Não consigo. Professora Maria Salomé está sem som. Estão todos sem som, na realidade. A Patrícia já pode. Agora sim, agora consegui. Eu estava impossibilitada, mas eu, na verdade, tinha apenas dado parabéns. O emoji de reações que eu usei foi o de parabéns, gostei de ouvir e de aprender consigo, concordo plenamente com aquilo que disse. Tinha só aqui uma notinha a propósito do início da internacionalização ou do marco temporal. Eu costumo usar, mas isto é evidentemente, a Carta das Nações Unidas, não é? Como um bocadinho antes, não é? Em 45. Porque realmente é aí que a comunidade internacional assume como sua função também velar pela proteção dos direitos humanos no mundo. Mas de resto, partilho das suas preocupações e muitos parabéns pela apresentação que nos deu. Não, claro que sim, eu dei aí um salto, obviamente, não é? Fiz um salto, dei um salto não deliberado, portanto foi da corrida do tempo, mas de facto a referência da Declaração Universal é a referência
e a conquista que decorre, obviamente, da institucionalização de uma ideia de organização do sistema internacional a seguir à Segunda Guerra Mundial, que obviamente se concretiza com as Nações Unidas e com a Carta das Nações Unidas, que obviamente tem referências muitíssimo importantes, ainda que simbólicas, não é simbólicas, pouco... não são muito sistemáticas, mas as referências que incluem aos direitos humanos, desde logo estabelecendo, do ponto de vista até funcional, a forma como os direitos humanos deveriam ser concretizados no contexto das Nações Unidas, e, portanto, atribuindo ao Conselho Económico e Social a responsabilidade de criar condições para respeito pelos direitos humanos, e que, obviamente, isso depois resulta na criação da Comissão em 46, e, obviamente, há esse contexto institucional que é fundamental, que é o da ONU e, obviamente, da Carta das Nações Unidas. Concordo plenamente, foi aqui mesmo este falha temporal. Ora, eu não sei se consigo alterar, dar aqui o telefone, não sei o que é que se passa com o Gonçalo, que eu não consigo dar voz aqui ao professor António Pacheco. Já tem. Já está. Já pode. Obrigado. Pronto, eu cheguei tarde, não. Gostei muito do que vi agora, enquanto tive outra reunião que se prolongou. Pronto, vou apresentar-me, eu sou professora no Instituto Superior Técnico, pronto, ensino engenheiros, sobretudo, e matemáticos. Pronto, de todos os cursos, o que ensino mais é os matemáticos. E essencialmente, as pessoas trabalham em estatística, então, no primeiro ciclo, na licenciatura, também de outras áreas da matemática. Eu tenho tido algum contacto com estas problemáticas, digamos que nos últimos 3 anos, talvez, e mais até porque tenho uma filha que, pronto, eu até lhe passei informação sobre isto, mas sei que ela está em Bruxelas e até estava num jantar, ela está a fazer um estágio na Human Rights Watch, mas já na licenciatura, que ela é licenciada em Direito na Nova, e lá havia umas disciplinas de opção no final do curso em que versavam matérias de sustentabilidade e de direitos humanos, pronto, mas pouca quantidade. Ainda depois ela fez um mestrado com um centro, uma escola que acho que é autónoma, não é propriamente uma faculdade de uma universidade, que é uma instituição que está sediada em Veneza e que tem um programa de mestrado em, portanto, é Business and Human Rights, portanto, que ela fez, terminou há 1 ano e agora está a fazer esses estágios, que alguns alunos têm estágios, aqueles melhores alunos têm estágios que são oferecidos por normalmente ONGs ou instituições, digamos, tipo Unesco ou Nações Unidas, ou assim, por exemplo, sei que uma pessoa foi para as Nações Unidas para Nova Iorque. E, portanto, eu comecei a ter contacto com esta problemática nas questões ligadas, portanto, também às empresas e aos Estados, e estou a par que tem havido agora bastante atividade a nível da União Europeia em criar legislação que obriga os Estados não só a cumprir os direitos humanos, mas a fazerem com que as empresas, fazer o enforcement disso. E, portanto, estou a par desta temática também. O que eu queria mais focar era a questão como professor. Nós, no Instituto Superior Técnico, já nas últimas reformulação que foi feita, um bocado ligado a não poder continuar com aqueles mestrados integrados, tinham os alunos entravam, digamos, para o primeiro ciclo, mas depois fariam o segundo ciclo e sairiam como engenheiros, digamos, pelo menos se o curso estivesse já com acreditação da Ordem dos Engenheiros, portanto, teve de separar tudo em primeiro e segundo ciclos, e dado que após já a anterior reforma, que era de Bolonha, o Instituto Superior Técnico
ou não, mas a Universidade Técnica de Lisboa e a Universidade de Lisboa se fundiram e, portanto, passámos a ter várias faculdades, institutos e assim de áreas de humanidades e de outras, de ciências sociais e de direito e tudo isso. Passou a ser também obrigatório incluir algumas competências transversais ligadas às ciências sociais e humanidades em geral. Com isso foi feito nos segundos ciclos, mas está em curso, ainda está para aprovação para a 3DS, isso é que decorreu, tem vindo a decorrer agora, é uma também alteração nos terceiros ciclos, criação de uma escola doutoral, e também esses terceiros ciclos vão ter obrigatoriamente matérias do âmbito das humanidades e das ciências sociais e assim. Portanto, Peço desculpa pedir para ser um bocadinho mais breve. Só vou terminar. Portanto, eu, nesse sentido, estou a tentar que seja criado uma dessas unidades curriculares na questão dos direitos humanos, ou seja, na temática de como garantir que as práticas dos engenheiros respeitam, também integram a questão dos direitos humanos, ou seja, das implicações dos projetos de engenharia em termos de direitos humanos e de sustentabilidade. Portanto, era basicamente isso. Muito bem, muito obrigada. Não é bem uma questão, é mais um comentário e uma nota que acho que é muito importante. Há aqui uma dimensão de transversalidade dos direitos humanos que eu acho que é fundamental sublinhar, ou seja, cada vez mais, aliás, se olhar e estiver, não é, se atentarem àquilo que são, hoje em dia, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não é, a Agenda 2030, todos eles estão, obviamente, muito articulados e têm aqui uma dimensão fundamental de proteção dos direitos humanos, desde a questão da direito à água e o combate à pobreza, às questões da sustentabilidade, à criação de sociedades mais justas e equitativas, mais pacíficas, às questões da igualdade de género. Portanto, os direitos humanos são cada vez mais, sempre foram, mas eu acho que são cada vez mais, devem ser cada vez mais pensados enquanto transversais, portanto, esta ideia de transversalidade. E uma outra nota importante e que resultou de uma referência que eu gostava de fazer ao comentário inicial que fez da temática da business and human rights, não é? A propósito da formação da filha, é óbvio que há uma responsabilidade que cabe a todos os atores das relações internacionais, não é? E as relações internacionais fazem-se cada vez mais de atores que não apenas o Estado. Eu procurei sublinhar que há aqui uma responsabilidade fundamental e prioritária que cabe ao Estado. É ao Estado que cabe regular a ação dos atores não estatais que exercem, não é, atividade no seu território, não é, sobre os quais têm jurisdição, se cumprem ou não cumprem os direitos laborais, por exemplo, as questões ambientais, não é, de proteção ambiental. E, portanto, eu costumo dizer, o Estado é responsável sempre, seja por ação deliberada ou inação, não é? Ou por pactuar com práticas que são efetivamente de violação dos direitos humanos, sejam eles civis e políticos, sejam eles económicos, sociais e culturais. E, portanto, aí estamos totalmente de acordo e é algo que é cada vez mais fundamental sublinhar essa transversalidade dos direitos humanos. Não sei se está mais alguém, pelo menos com a mão eletrónica não está, mas se eventualmente quiserem. Professor Manuel Porto, se faz favor. E depois a professora Wanda Dias também. Exato, há bocadinho já se tinha inscrito. É só felicitar-me. É difícil que eles sejam cumpridos, porque realmente atualmente há um juízo que não é suficientemente grande em relação a isso. É só esta felicitar a oradora, realmente. Muito obrigada, professor Manuel Porto. Obrigadíssima pela presença. Esse é este primeiro comentário, mas felicitá-la claramente. Enfim, pela sua preocupação, pela sua exposição. Professora Wanda. Há muito direito também. Professora Wanda. Obrigada, queria também parabenizar pela organização de iniciativa e pela excelente intervenção da Daniela, que é sempre um gosto ouvir.
e retomar aqui estes assuntos, esta discussão. E, portanto, não tenho uma questão propriamente dita, mas algumas provocações, não é? A tentativa aqui também de levarmos a discussão a outros patamares, e que me surgiu quando foi destacada a questão de estarmos perante uma situação bastante preocupante e agravante relativamente à violação de direitos humanos à escala global, não é? Portanto, houve sistematicamente o investimento na criação de mecanismos e de regimes, como bem mencionaste, de proteção de direitos humanos nas suas diferentes formas e dimensões, mas, e apesar de ter havido uma esperança internacional muito significativa, sobretudo nos anos 90 e nos anos 2000, eles parecem ter atingido o seu limite prático, ou pelo menos não estão adequados aos novos desafios que nós vivemos nos nossos dias. E foi aqui chamada a atenção para o facto de haver uma responsabilidade do Estado em garantir o cumprimento dos direitos humanos dos seus cidadãos, e quando o Estado não o faz, porque não quer ou porque não pode, então é responsabilidade da comunidade internacional de proteger estes cidadãos que devem beneficiar destes direitos humanos. E a minha primeira reflexão incide nesta dimensão, porque tem, como nós sabemos, existido também muitas violações neste domínio, não é? Nomeadamente no âmbito das missões e operações de paz. Portanto, quando é a comunidade internacional, ou em nome da comunidade internacional, que se cometem estas atrocidades, quem é que protege o cidadão? Como é que nós podemos tornar estes regimes mais resilientes e capacitar melhor também as organizações internacionais para acautelar estas questões? E, portanto, esta seria a minha primeira provocação em termos de reflexão. A segunda tem a ver também com o mapeamento que foi feito relativamente à Europa, e em particular à União Europeia, e o papel que tem tido, também muito trabalhado na dimensão política e académica, no exemplo de cumprimento dos direitos humanos também nas suas diferentes vertentes, aqui quase que associando a proteção dos direitos humanos e a criação de mecanismos que permitem levar estes direitos humanos mais além, também a democracias saudáveis. E, portanto, preocupa-me de alguma forma que seja justamente neste contexto que nós estejamos a ver aqui sinais muito preocupantes ao nível dos desrespeitos dos direitos humanos e do crescimento de crimes de ódio, que resultam de uma fragilização da democracia e contribuem para fragilizar ainda mais. Portanto, acho que também importa o que é que nós perceber ou refletir sobre o que é que nós podemos fazer e devemos exigir nesta dimensão, e pensarmos um pouco qual é que é este exemplo que a União Europeia está a dar, como é que se pode afirmar como um elemento diferenciador nas relações internacionais também, na promoção e na proteção de direitos humanos, e até que ponto não está a União Europeia a ser sujeita também a dinâmicas internacionais ou contaminada por dinâmicas internacionais que priorizam cada vez mais a dimensão da segurança e a securitização em vez da cooperação e desta dimensão mais humanitária e mais humanista. E seria isto. Obrigada, Daniela, foi um gosto ouvir-te. Muito obrigada, João Wanda. Peço desculpa. Podemos associar. Podemos. Sim, podemos. João Maia, se faz favor. Obrigado. É que o som não era permitido, daí que eu ter feito o sinal. Muito boa tarde a todos. Cumprimento as organizadoras por este ciclo de palestras, em especial também a professora Maria Manuel Tavares Ribeiro, que conheço desde há vários anos, desde logo no contexto de formação, e também os meus parabéns à professora Daniela Nascimento pela excelente palestra que aqui nos deixou. E eu observava, perante aquilo que foi a observação durante a palestra, por parte da professora Daniela Nascimento, da degradação do cumprimento dos direitos humanos, que em grande parte ocorreu no pós-Guerra Fria, que isto também, na minha opinião, tem muito a ver com aquilo que foi a negligência que a certa altura se fez do multilateralismo no plano da cena internacional, nomeadamente no cenário da guerra contra o terror, ou contra o terrorismo, se quisermos. Houve toda uma negligenciação daquilo que são as instituições internacionais
do direito internacional no combate a esse mesmo terrorismo, mas que ao mesmo tempo trouxe, e desculpem-me a expressão, um pouco mais a lei da selva para a cena internacional. E nessa medida acabou um pouco por valer tudo, e os Estados Unidos da América, que também teriam aqui um papel de exemplo a dar perante o mundo, acabaram por não sair muito bem nesta matéria e contribuíram também para este estado de coisas. Provavelmente não terá só a ver com isto, mas gostaria também de deixar esta observação. Muito obrigado. Então, se puder responder. Com certeza, muito duas obrigada pelos comentários e questões e muito pertinentes, todos eles, da Wanda e do João, que em cumprimento também. Começando pelas questões que a Wanda colocou, num primeiro momento a questão, não é, como é que se garante, não é? Como é que se garante a proteção dos direitos humanos de parte de atores, não é, que de alguma maneira estão ligados a este processo, a este sistema, não é, de criação e de consolidação de proteção dos direitos humanos, nomeadamente as Nações Unidas, e a referência foi aqui feita e bem às missões internacionais e às missões das Nações Unidas, que têm estado, em particular, a partir da década de 90, muito presentes naquilo que são lógicas de intervenção em contexto de conflito e pós-conflito, e que obviamente tem uma componente fundamental também de resposta às violações cometidas durante esses mesmos conflitos, por um lado, mas que não estão obviamente desobrigadas também de responsabilidade e de ação consentânea com aquilo que são os padrões de comportamento que devem exigir de atores internacionais num determinado contexto de guerra ou de pós-guerra. E, efetivamente, nós temos tido nas últimas décadas demasiados reportes, não é? Demasiados relatos e até denúncias de violações flagrantes dos direitos humanos cometidas por peacekeepers, por capacetes azuis, boinas azuis, até funcionários de agências das Nações Unidas e de organizações não governamentais de defesa dos direitos humanos e humanitários em contextos de conflito. No Congo, no Haiti, no início da década de 90, no Camboja, apesar de se terem dado alguns passos no sentido de prevenir esse tipo de práticas, a verdade é que existem ainda muito poucos mecanismos de sanção e de responsabilização quando essas práticas ocorrem. E aí as Nações Unidas, que aqui obviamente critico como um todo, com a consciência de que é porventura uma crítica ingrata, porque as Nações Unidas não são um todo, são um coletivo complexo de atores, não é? E em particular Estados com um peso muito importante, não têm tido a vontade política para efetivamente lidar com essas questões. Eu conheço até de forma muito, mais direta casos de colegas minhas do mestrado que foram trabalhar exatamente para contextos de missão das Nações Unidas, no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que foram confrontadas com relatos de violações por parte de elementos do contingente francês na República Democrática do Congo, que as reportou aos seus superiores hierárquicos, e a resposta que teve foi uma notificação que iria ser transferida para os escritórios de Katmandu, no Nepal. E, portanto, há muito pouca vontade de lidar com questões que são sensíveis, e as Nações Unidas aqui estão confrontadas com um dilema, porque se a pressão for muita sobre os Estados deixam de mobilizar forças para as missões de paz. E as Nações Unidas precisam de missões de paz, precisam de elementos para constituir essas missões de paz. E aquilo que tem acontecido nos últimos anos é uma tendência um bocadinho muito preocupante de cada vez mais os contingentes que integram as missões das Nações Unidas são contingentes provenientes de países com registros muito questionáveis do ponto de vista de direitos humanos, internamente. Nepal, Bangladesh, Índia, em que não há, como há, por exemplo, em Portugal, formação prévia dos contingentes que vão para o terreno em matéria de direitos humanos.
e isso de alguma maneira não favorece de todo. Tem havido alguns passos, têm-se constituído algumas comissões de prevenção destes comportamentos, mas não é suficiente, e aquela que é a lógica da responsabilidade de proteger, que muito se tem advogado, não é, por parte da comunidade internacional, deve ser cada vez mais substituída por aquilo que é uma proposta até cunhada pela antiga presidente brasileira Dilma Rousseff, por relação até com as práticas do contingente brasileiro no Haiti, que foram também muitíssimo questionáveis, por uma responsabilidade ao proteger. E, portanto, esta ideia de que ao proteger comunidades, sociedades, em contexto de conflito e pós-conflito, os atores internacionais têm que têm que respeitar os mais altos padrões de respeito pelos direitos humanos. Mas esse caminho ainda está, a meu ver, dificultado por variedíssimos obstáculos que são também políticos, económicos, e que as Nações Unidas, não é? Também, para não ser muito ingrata, enquanto organização não consegue ultrapassar por si só, sem essa vontade e disponibilidade dos Estados. Relativamente à questão da Europa, e para ser rápida e breve, porque o nosso tempo está a terminar, acho eu, a questão da Europa e da União Europeia, eu tenho nos últimos anos, infelizmente, entrado aqui numa lógica de muito grande ceticismo e muito de euroceticismo, nesta área em particular de defesa dos direitos humanos, porque aquilo que tenho assistido é, de facto, uma descoincidência cada vez maior entre o discurso, entre os princípios que sustentam o projeto europeu, e que é extremamente importante, é extraordinário, permitiu, não é, a paz e a estabilidade na Europa, de todos e todas beneficiamos, mas se foi tornando uma espécie de entidade que não faz o que apregoa, não é? Portanto, que não age de acordo com os seus princípios e os seus valores. Tanto do ponto de vista coletivo, ou seja, a União Europeia, do ponto de vista coletivo, este último pacto de asilo e imigração, a meu ver, é altamente questionável do ponto de vista de garantia e defesa dos direitos fundamentais dos migrantes e dos refugiados. É um mau acordo do ponto de vista de direitos humanos. Exclui, não protege, securitiza, afasta, em vez de criar condições seguras e humanas para que para as pessoas que migram e que procuram a Europa como um destino de segurança merecem. E preocupa-me, de facto, que nos estejamos cada vez mais a afastar daquela ideia, que até pode ser uma ideia, pode ser uma espécie de mito, não é? Mas esta ideia da União Europeia como ator normativo, o ator das normas, assente nas normas, não na defesa, não é? Não no hard power, mas sim no soft power. Mas creio que essa imagem se está a desbroar, efetivamente, num conjunto de más práticas a que temos vindo a assistir nos últimos anos e que, para todos os efeitos, depois de vez em quando também se refletem nos discursos, não é? Já um bocadinho mais abertos, não é? Um bocadinho mais vocais daquilo que é o verdadeiro entendimento dos objetivos da União Europeia. E isso preocupa-me enquanto pessoa, enquanto cidadã europeia, que preza muito os valores europeus, mas que considero que não estamos claramente a cumpri-los para todos. Para todas as pessoas. Isso é preocupante. E é preocupante porque, como eu referi, e a Wanda também referiu muito bem, tem permitido, tem criado as tais brechas que eu referi há pouquinho para que se afirmem, não é? Outras práticas, outras políticas, outros discursos que muito rapidamente ganharão espaço e levarão a retrocessos. E a retrocessos muito significativos, já temos assistido a alguns, mas eu costumo dizer, quando trabalho e converso sobre direitos humanos e falo sobre direitos humanos, tendemos a esquecer. Os avanços são extremamente difíceis e morosos
é muito lento, não é? Estas conquistas todas dos direitos humanos que temos hoje demoraram muito tempo e não estão sequer, não é? Amplamente e totalmente garantidas e consolidadas. O retrocesso é muito rápido. O retrocesso é muitíssimo rápido. E voltar a construir, voltar a conquistar, será cada vez mais difícil. Eu acho que devemos estar muito atentos e, obviamente, usar aquilo que são as nossas ferramentas enquanto cidadãos e cidadãs, estarmos muito atentos e sermos muito ativos na recusa dessas políticas, dessas práticas, desses discursos que efetivamente desvalorizam, subestimam, fragilizam os direitos humanos de todas as pessoas e não são só as dos outros. Não são só os dos outros. Mais cedo ou mais tarde, os nossos próprios direitos ficarão em causa. E já temos assistido, à escala global, a circunstâncias muito claras de que o retrocesso é possível. O retrocesso até civilizacional, não é? Direitos que nós achávamos que já não eram possível pôr em causa, nem desvalorizar, estão claramente postos em causa. Isso é preocupante e eu acho que nós, enquanto europeus e europeias, devemos, e não só, devemos todos pensar sobre estas questões. E há aqui, obviamente, motivos para isso, e a Wanda refere, e bem, não é? Que uma necessidade de afirmação que a União Europeia pretendeu ter, mas que não se pode fazer à custa da desvalorização dos direitos e dos princípios fundamentais que sustentaram a criação do projeto europeu, não é? Quer dizer, Jamon e Robert Schuman não devem estar contentes com o rumo que a nossa Europa está a tomar. Para terminar, ou pelo menos para responder agora à última pergunta do João, sim, de facto, nós temos tido nas últimas décadas cada vez mais dinâmicas e movimentos à escala internacional que contrariam, não é? Que contrariam o discurso e os princípios de defesa dos direitos humanos. O exemplo que o João dá é particularmente relevante, não é? A seguir ao 11 de setembro, a guerra contra o terror fez-se a partir de um discurso hierarquizador de direitos e de segurança, não é? Portanto, a ideia de que o combate ao terrorismo, que é obviamente condenável, inaceitável de todas as formas, fez-se a partir de práticas, ou incluindo práticas absolutamente contrárias aos direitos fundamentais, não é? Cometeu-se tortura, comete-se tortura, Guantánamo ainda não fechou, não é? Abu Ghraib ficou para a história pelos piores motivos. Cometer o próprio, na altura, o George W. Bush teve um discurso muito infeliz, mas dizia, não é, eles estão connosco ou estão contra nós, e portanto isto é uma guerra por um bem maior, é a nossa segurança que está em causa, é a nossa segurança que está em causa, isso significa que nos podemos, não é, desconsiderar em absoluto aquilo que é a segurança e a dignidade dos outros. E há aqui uma hierarquização, não é? Uma certa hierarquia moral dos nossos e da nossa segurança e que se sobrepõe à segurança e aos direitos dos outros. Isso é inaceitável. Na Europa, restringiram-se direitos e liberdades fundamentais para combater o terrorismo, não é? Suprimiram-se liberdades fundamentais. O direito à não é? Livre circulação, as garantias de justiça, as questões do asilo, não é? Da reunificação familiar, foram tudo políticas adotadas em países europeus, não é? Justificados à luz da segurança nacional. E isso não favorece a luta maior pelos direitos humanos e pelos direitos fundamentais. E, de facto, nós temos tido aqui vários momentos em que aquilo que foram regras fundamentais para construir um sistema multilateral de defesa dos direitos humanos à escala internacional, não é? Se foi também, não é, de alguma maneira desmoronando a partir de agendas de segurança muito egoístas, não é? Muito marcadas por objetivos muito particulares, e que utilizaram. Para mim é
das maiores perversidades, que é instrumentalizar o discurso humanitário, o discurso dos direitos humanos, para justificar ações políticas absolutamente contrárias aos direitos humanos. E isso nós temos vindo a ver sistematicamente. E é preocupante. Muito obrigada, professora, por Obrigada. esta tão forte discussão, o que mostra quão importante é o assunto e também quão magnífica foi esta sua conferência, que nos motivou, que nos leva a repensar muito disto tudo. Eu gostaria só muito rapidamente, porque estamos mesmo a chegar ao fim, colocar aqui, isto é uma provocação, onde está o papel da educação, no fim de contas, para que o cidadão, seja ele qual for, e que seja o futuro governante, porque o Estado é o responsável por uma série de dinâmicas e por pôr em prática, digamos assim, ou por lutar pelos direitos humanos, mas de facto todos nós assistimos muitas vezes, penso eu, esta é a minha sensação, que muito pouco se ensina, muito pouco se transmite, muito pouco se educa sobre, na realidade, os direitos humanos, também os deveres, porque os direitos de cada um terminam onde começa o direito do outro, e de facto, se tivéssemos uma sociedade mais educada nesse sentido, mais capaz de compreender o outro, talvez o próprio Estado, todos os Estados estivessem mais preparados para fazer, diríamos assim, respeitar os direitos humanos e também mostrar que temos deveres para com os outros, e só assim é que podemos respeitar os direitos. Eu queria pedir à professora Manuela Ribeiro, tenho estado à espera de lhe poder pedir para dar umas palavras de encerramento deste ciclo, e já agora queria mais uma vez também agradecer a todos os que têm estado connosco, não sou eu, todos os que têm estado connosco, e também à professora Daniela Nascimento, de todo este fecho em beleza, excelente deste nosso ciclo. Muito obrigada. Professora Manuela, se não se importa. Muito obrigada, Sra. Professora Maria Salomé. Saúdo todos os que nos acompanham nesta sessão. Uma saudação muito particular à colega amiga Daniela Nascimento, que nos brindou com esta excelente conferência para encerrar este ciclo. Chegamos ao fim de 6 conferências deste ciclo sobre diversidade cultural, desenvolvimento e direitos humanos. Chamarei à colação a Declaração Universal, não dos direitos humanos, mas da diversidade cultural, e que estão intrinsecamente ligadas, que coloca em evidência, logo no primeiro artigo, que a diversidade cultural é para o género humano tão necessária como a diversidade biológica para a natureza. Importa, pois, promover a proteção, a manutenção da diversidade cultural em benefício do presente, mas das gerações futuras. Um futuro coletivo que deve visar o bem-estar social e cultural, com a presença de múltiplas formas de criatividade, de vitalidade de inúmeras expressões culturais. A coesão social, o desenvolvimento dependerão cada vez mais da capacidade de construir sociedades inclusivas que respeitem a dignidade das várias identidades culturais. Se assim não for, é mais difícil compreender e combater a violência étnica. É mais difícil respeitar e promover os direitos humanos. É mais difícil construir uma cultura de paz à escala local e internacional. Essa interdependência entre biodiversidade e diversidade cultural, podemos falar de diversidade biocultural. E esta significa a soma total das diferenças, da diversidade biológica e da diversidade cultural em todas as suas manifestações. Não admira, pois, que a ONU, através da Unesco, tivesse decidido proclamar o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, 21 de maio. Estamos quase na celebração desse dia, e que consagra a diversidade cultural como património da humanidade. A sua defesa é, pois, um imperativo ético,
indissociável do desenvolvimento, do respeito aos direitos humanos, do respeito à dignidade humana. Tal implica o espírito universal de solidariedade. Solidariedade que resulte do diálogo. A visão humanista da cultura, da diversidade cultural, deve ser um instrumento de reconciliação, de reconstrução, de educação, de criação de valores morais, espirituais, sociais, que devem ser património comum dos povos. A minha última palavra é de agradecimento. Agradecimento a todos os distintos conferencistas que nos proporcionaram aqui excelentes conferências de reconhecida competência e saber, deixaram-nos profundas reflexões, propiciaram debates esclarecedores. Um agradecimento a todos também os que nos acompanharam nestas várias sessões, que ainda hoje estão aqui conosco e que enriqueceram o diálogo. Agradecimento ao jornalista Dr. Jorge Andrade pelas excelentes entrevistas que fez aos nossos conferencistas, ao Sr. Gonçalo Brito, à Dona Ana Silva, da Academia das Ciências de Lisboa, o nosso agradecimento. Obrigada, sentido, à professora Maria de Jesus Cabral, colega e amiga, a quem muito se deve a coordenação deste ciclo de conferências que organizamos em perfeita cumplicidade. Claro, cumplicidade com a senhora professora Maria Salomé Paes, presidente do Instituto de Altos Estudos da Academia das Ciências de Lisboa. Sinto-me muito grata, senhora professora, pela sua confiança, por o seu estímulo sempre contagiante na dinamização deste tão oportuno e tão apelativo encontro científico e cultural de que todos desfrutamos e de que saímos mais ricos. A todos, o meu muito obrigado. Muito obrigada. Manuela, muito obrigada a todos, muito obrigada a todos os nossos estimados conferencistas que nos lançaram o repto com o seu conhecimento para que continuemos a lutar para que os direitos humanos sejam respeitados e para que nós próprios também tenhamos uma palavra para dinamizar todos aqueles que ainda não sabem nem praticam ou não aprenderam como praticar esse respeito, que venham a saber, e portanto todos nós seremos atores dessa prática dos direitos humanos. Muito obrigada a todos, espero que estejamos numa nova oportunidade para continuarmos a aprender mais com todos aqueles nossos professores que trabalham nestas matérias, nos transmitem e nos fazem despertar esta vontade de saber e de saber mais. Muito obrigada a todos mais uma vez e eu digo só que amanhã iniciará o último ciclo deste ano com um assunto que também é importante e muito caro a Portugal, que é, no fim de contas, a azulejaria, a arte da azulejaria em Portugal. Portanto, se tiverem um bocadinho de tempo e quiserem continuar a estar connosco, cá estaremos às 6 da tarde e depois também até por umas 4 ou 5 conferências para terminar este ano. Mais uma vez, muito obrigada a todos os que nos seguiram, a todos os que nos proporcionaram discussões tão vivas que trouxeram ainda mais interesse, não é interesse, é, digamos assim, dinâmica ao importante conhecimento que os nossos conferencistas nos deram. Muito obrigada.